vida! Aqui é Simone Trindade e hoje estarei entrevistando Rafael Rosa. O assunto de hoje é como manter o foco na quarentena, isso mesmo, como você controlar sua mente, como você tirar o maior proveito nesse tempo. Corre, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e bora para mais um podcast. Ô Rafa, todo mundo fez planos e projetos para 2020, aquela famosa listinha, e aí chegou a pandemia, chegou a quarentena, isolamento social. O que fazer para você manter motivação e foco nesse tempo? Bom, o que eu penso sobre isso é o seguinte, o que eu estou aplicando, né, no meu dia a dia e colocando em prática. Quando surgiu esse caos todo, tudo isso, essas questões estão fora do nosso controle, primeiro saber assim, que ninguém é super-herói, né, que não dá para manter tudo igual e simplesmente seguir a vida. Tem uma fase de adaptação, tem uma fase de se situar, né? E aí, só que a partir desse momento, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Eu tenho amigos que ficaram relutando, não, porque eu não queria, porque eu estava entregando currículo, então o cara está assim, brigando com a realidade e ao invés de fazer o que ele pode com o que ele tem, né? Então as pessoas, por exemplo, estão ficando em casa, seja porque a empresa parou, seja por um motivo que for, é um tempo que a pessoa pode aprender uma coisa nova, um tempo que a pessoa pode aprender um idioma, pode aprender uma capacidade nova, alguma coisa do tipo. Então a grande sabedoria aí que a gente tem que ter ou desenvolver é de lidar com o que a gente tem, aceitar a situação, né, porque a gente não sabe até quando vai, para minimizar o dano, porque é lógico que algumas coisas vão ter que ser adiadas, por exemplo, quem tinha viagem, alguma coisa do tipo, pessoa que estava querendo mudar para a Europa, ou coisas desse tipo, vão ter que esperar, não tem jeito. Mas tem muitas outras coisas que dá para focar agora, projetos que talvez já estavam parados, que a pessoa já estava querendo fazer, e só que as pessoas entram num estado, às vezes, de revolta ou de tanta procrastinação que elas não param para perceber, né? Que tem oportunidade, tem coisas que a gente pode fazer e que é um momento até mais propício para fazer. Então, nesse caso, as pessoas elas teriam que se reinventar, seria a palavra. Sim, é claro que assim, não dá para ignorar, né? Tem gente que vai ter muita dificuldade, que está passando por muita dificuldade financeira e tudo mais. Só que esse é o desafio mesmo, de saber lidar com a situação e extrair algo positivo. Sempre tem alguma coisa que a gente pode encontrar em qualquer momento. E é isso. Por exemplo, né, um exemplo muito simples é aprender inglês, que hoje em dia é muito, muito importante, cada vez mais. E é uma hora excelente, porque hoje em dia a gente tem tanto conteúdo excelente na internet, gratuito em inglês, e muitas pessoas sabem que tem que aprender, e agora é uma oportunidade. Então, alguma coisa desse tipo, né? As famílias aí têm que se organizar para todo mundo dividir um pouco as tarefas e fazer o que tem que ser feito, mas é hora também de estudar, de se aprimorar e de lidar com o que a gente tem. No meu caso, só para exemplificar, eu trabalho com internet, então o meu trabalho é todo online, então eu posso dizer que nem afetou tanto no fim das contas. Mas eu aprendi muita coisa, eu fiz cursos novos, eu assisti horas e horas de aula que estavam na minha lista. Então é aproveitar para isso, né? Para cuidar da mente e outras coisas que eu quero falar também depois, que não é só essa parte de produtividade também, né? A gente tem o nosso bem-estar e a nossa saúde. Tem muitas pessoas que têm conversado comigo e têm falado que estão tendo a dificuldade de criar uma nova rotina. E qual a dica que você deixa para o pessoal para criar uma nova rotina? O que eu gosto muito nessa questão de rotina e de buscar uma mudança de vida é aquilo que está naquele best-seller muito famoso, que é o livro Milagre da Manhã. O livro acabou se tornando uma certa moda por aí, uma modinha, só que tem algumas modinhas que são boas, né? Nem tudo que viraliza e que fica muito popular é ruim, necessariamente. E o livro fala de a gente começar devagar, começar só pela manhã, né? Então a pessoa pode pegar a primeira hora do dia dela e falar, nessa primeira hora eu vou fazer as coisas direito. A hora que eu acordar, vou comer,
o que eu sei que eu tenho que comer, uma refeição mais saudável. Eu vou pegar um livro para ler, eu vou fazer uma oração, se for essa a minha religião. Então, a pessoa começar só pela primeira hora do dia dela e falar, isso aqui eu vou começar bem. Eu vou cuidar com tudo que eu posso dessa primeira hora. Porque muitos estudos e muitas teorias por aí dizem que se a gente começa bem alguma coisa, a tendência é que isso se desenrole bem, que as coisas depois aconteçam mais fácil, né? Gera um impulso para a gente e fica mais fácil do dia fluir melhor. Então fica também a indicação de leitura, né? Nesse momento aí que a gente está podendo ler mais, esse é um livro que dá para ler em 2, 3 dias tranquilamente e que vai dar muitas ideias sobre rotinas e o que você pode fazer no começo do dia. Muito bacana. E dentro dessa rotina, tem como encaixar um lazer, Rafa? Claro. Tudo fechado, tudo parado. Sim, sim. Isso eu gosto de pensar, uma ideia que eu aprendi com um treinador genial americano, é a questão de a gente dividir a nossa vida e os nossos planos e tudo mais em 3 áreas, né? O nosso corpo, a nossa mente, intelectual falando, e as nossas emoções. Então, a gente tem que cuidar das 3 coisas, não dá para negligenciar nenhuma. E o lazer, ele entra aí com certeza, principalmente para as nossas emoções, para manter as emoções sob assim, um estado positivo, para a gente aguentar tudo isso, e também para o nosso corpo, né? E aí vai de cada um encontrar também, né, o que dá para fazer, porque a gente tem aquela tendência, quando a gente está em casa, agora que a gente está preso em casa, é uma vontade absurda de sair, porque parece que a vida vai acabar se não sair. E quando a gente está saindo muito, a gente quer ficar em casa. Então a gente tem essa tendência a supervalorizar, a valorizar demais aquilo que a gente não pode fazer na hora. Isso é natural nosso. Então, encontrar coisas para fazer em casa. Gosto muito de ficar em casa, eu brinco que eu já vivo em quarentena na minha vida. Com certeza. Então, o que eu senti foi que uma vez ou outra eu gosto de ir num café, eu gosto de sair no final de semana, é mais isso que eu senti, mas assim, eu não sou de ficar muito pra rua. Então, buscar, né, o que eu posso fazer na minha casa. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de conteúdos na internet para aprender, para lazer, para todas as coisas. Tudo a gente aprende na internet. Por exemplo, aqui em casa, a minha irmã pegou uns jogos de tabuleiro esses dias que eu nunca tinha jogado. Então, boa. A gente tem opções e a gente tem que lidar com o que a gente tem, porque a gente tem muitas opções hoje em dia ainda. Não dá para falar, principalmente com o acesso à internet, o que a gente tem de possibilidades é infinito, mas vai além da internet. Né? Nesse exato momento, nós estamos com excesso do ócio. O que você tem feito, assim, sem vinculado à internet? O que você tem feito para passar esse tempo, para curtir esse ócio, seria a palavra? Certo. Bom, com relação à questão do ócio e do não fazer nada, do procrastinar, tem uma coisa que muita gente não entende, que eu mesmo fui descobrir faz pouco tempo, que existem algumas personalidades, algumas pessoas que têm uma tendência maior a deixar para depois, a não se dedicar tanto, são, digamos assim, mais preguiçosas e procrastinadoras, e tem outras que são workaholic total, que vai trabalhar 18 horas por dia e se sente bem assim. Então a gente tem que entender quem que a gente é nisso aí, porque não adianta, a pessoa que tem essa tendência maior, ela vai ter que lutar mais, ela vai ter que se policiar mais do que outra. No meu caso, eu estou praticamente vivendo no computador porque o meu trabalho é na internet e o meu lazer tem sido jogos de computador nessa quarentena. Então, assim, fazendo muito isso, o que eu mantive para manter a minha sanidade e saúde e tudo mais, é que pelo menos dia sim, dia não, eu faço uma corrida ou, no mínimo, uma caminhada. Então, assim, tem um outro pensamento que eu gosto muito, que as pessoas às vezes não aceitam, que é assim, um pouquinho de caminhada, 5 minutos de caminhada é melhor que caminhada nenhuma. Então, a pessoa se comprometer, por exemplo, a
caminhar 20 minutos por dia. Sair, às vezes, ver um lugar, eu não sei como é que vai ficar agora com essa quarentena, né? Nós estamos aí, tem uma tendência talvez a restringir mais, e aí vai ser uma outra história. Mas uma atividade física, né? 20 minutos por dia, começar pequeno, mas começar com algo que você consegue. Né? 20 minutos por dia é pouco, mas eu tenho certeza que eu consigo. Então você começa assim e vai aumentando depois quando você se sentir confortável. Né? Esse é um bom caminho para se começar qualquer coisa. Ter um pouco de humildade no começo, não ficar querendo mudar o mundo de uma vez só, mas se comprometer a sair daquele platô, né? A tua família é uma família empreendedora. Acredito que vocês tinham muitos projetos e planos. Como é que vocês estão lidando para manter esse foco, manter não só o foco, mas manter a empresa aberta? Como é que está esse desafio para vocês? Pois é um grande desafio, porque, falando especificamente do trabalho da minha mãe, ele está num dos setores mais abalados e atingidos. Né? O setor de eventos e casamentos e formaturas. Isso aí, muito provavelmente vai ser uma das últimas coisas a voltar a funcionar, porque as pessoas antes elas vão precisar voltar a restaurante, vão voltar a viajar a trabalho quando necessário. Agora, evento, como um aniversário de 15 anos, um casamento, a gente provavelmente não volte a acontecer normalmente tão cedo. Então, o que eles têm feito, e que eu até vejo assim, muito saudável a postura e a atitude no caso da minha mãe, é que o casamento, por exemplo, é um evento que é pensado para muito tempo, para daqui 1, 2 anos, então as pessoas continuam planejando seus casamentos, fazendo orçamentos, etc. Então, um pouco do tempo eles estão ocupando com isso. Eles estão se reinventando também de fazer comida, alguns pratos especiais, 1, 2 vezes por semana, para entregar. A pessoa pode buscar ou receber via delivery. Então, eu estou vendo neles essa reinvenção e eles estão lidando muito bem, assim, apesar de ser um prognóstico bem, bem complicado para quem trabalha com grandes eventos, né? Porque, como eu disse, ela poderia estar muito mais abalada e revoltada, mas ela está lidando com o que ela tem e também tomando muito cuidado, porque ela sabe, assim, ela está consciente que é necessário a gente dar um tempo, né, e ficar em casa. Então, o grande segredo é esse, é buscar, né, o que pode ser feito nesse momento e aguardar as coisas melhorarem, a gente ir fazendo o que a gente pode, porque eu sei que é difícil, é complicado para todo mundo, mas todo mundo pode trabalhar de alguma forma, pode se reinventar de alguma forma, para pelo menos não parar total, né? Você percebe, então, que as pessoas, que nem no caso, a sua família, né, sua mãe aceitou que existe um problema e que ela vai ser uma das últimas a voltar, que nem eu também. Eu estava com palestra, com eventos agendados, lançamento de revista agendado, um monte de coisa. Tivemos que adiar vários eventos e temos consciência que somos os últimos a voltarem. Você acha que o grande problema também do pessoal perder o foco é perder também a noção da realidade? Sim, assim, eu vou tentar um campo polêmico agora, né, mas a gente vê que, infelizmente, tem pessoas que ainda não aceitaram a realidade. Então, gente que ainda acredita que isso tudo é uma conspiração, gente que acredita que estão enterrando o caixão com pedras e etc. E isso é muito fruto dessa relutância. A pessoa não quer aceitar a realidade, não quer ter que tomar as precauções e tudo mais. Então ela fica lutando contra a realidade, mesmo o mundo inteiro estando mobilizado e todos os países mais sérios do mundo estão engajados nisso, e a gente lutando ainda. Então essa fase de lutar contra a realidade, ela é aceitável no começo. Acho que muita gente passou por isso e não acredito que é tudo isso, vamos esperar, não a coisa vai passar logo. Mas a realidade está mostrando que não é isso, né? E não adianta a gente brigar com a realidade realmente. Então, quem está nesses setores, principalmente de muita aglomeração ou de muito fluxo de pessoas, tem que tomar um cuidado mais especial ainda e tem que botar a cabeça para funcionar ainda mais, né? Rafa, você tem alguma coisa para dizer para o pessoal sobre a questão de foco, que você trabalha tanto com isso?
Eu falei bastante sobre a internet, cursos, né? Eu não posso deixar de falar sobre também o cuidado que a gente tem que ter. Por outro lado, né? A internet, ela também é talvez o maior sugador de energia e de foco que a gente tem hoje. Então, principalmente redes sociais, ainda mais preso dentro de casa, muita gente vai acabar passando o dia ali procrastinando, empurrando com a barriga. Então, se por um lado a internet é muito importante, principalmente agora, por outro ela é perigosa. É a questão da dose, né? E uma coisa que eu recomendo bastante, que eu já orientei bastante gente que estuda para concurso, eu sempre falei para eles de alguns aplicativos que a gente coloca no celular. Hoje em dia, os próprios celulares já têm a função, sem precisar instalar nada. São aquelas funções de monitoramento de quantas horas você passou no seu celular, de quantas horas você gastou prestando atenção no Instagram ou no Facebook. Então, uma dica simples e direto ao ponto assim, é cuidado com redes sociais, né? Limitar o tempo por dia. É legal, eu gosto, beleza. Então, vamos ficar 1 hora no máximo. As pesquisas aí tem pesquisa que fala que o brasileiro passa em média 3 horas por dia em rede social. Isso é absurdo. Se a gente pensar no final do mês, 90 horas, por exemplo, em um mês, você passou 3, 4 dias do seu mês rodando feed de rede social. Quando a gente coloca em perspectiva, é assustador. Então, 2 dicas, né? Simples. Primeira, a pessoa começar pela manhã, lendo o livro que eu indiquei, ou não, mas começando o dia com o pé direito, fazendo tudo certinho na primeira hora do dia. E a segunda é colocar um limite no tempo de redes sociais, se isso for um problema para a pessoa. Bacana. Inclusive, eu vi no Instagram, eu não sou de ficar mexendo em configurações, é muito raro. E eu vi que agora eles dão esse relatório de quanto tempo que você fica por dia na internet. No Instagram, sim, só no Instagram. Sim. E eu fiquei assustada que só no Instagram eu fico 1h30. A minha sorte é que eu não uso muito Facebook. Pois eu fiquei assustada porque uma vez você fez uma pesquisa de quantas horas a primeira vez que você fez, de quantas horas você ficava na internet, você assustou. Sim. Mas todo mundo, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estiverem ouvindo e que buscarem esse relatório, se já tiver, vai se surpreender. A pessoa fala, eu acho que eu passo 1 hora na internet e vai estar 3 lá, pode ter certeza. Ai, Rafa, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu acredito que muita gente que vai ouvir vai começar a repensar sobre a primeira hora do dia. Acredito que muita gente talvez vai ser o start também de enfrentar o problema, né? Sim. Enfrentar o problema. Temos um problema, não pode ser negligenciado esse problema nesse exato momento. A gente tem que se reinventar. Como se reinventar? Eu acho que é a grande questão, né? A gente pergunta para todos. E você quer deixar algum recado final para o pessoal que está ouvindo? A situação é essa. Eu acredito que, assim, olhando pelas fontes mais confiáveis e científicas, aí a gente vê que a tendência no Brasil é de a gente ainda ter que lidar com essa situação por um tempo, por causa que ainda estamos em crescimento de casos, né? Então a gente tem que realmente... É uma oportunidade para aprender a gerir o tempo e a cuidar melhor da própria vida, das metas, dos objetivos, do que a gente realmente quer no nosso futuro. É uma oportunidade para quem ainda não tem essa seriedade, né, desenvolver isso. Então, por último, eu quero convidar quem quiser saber mais, né, sobre esse tipo de conteúdo, me seguir lá, principalmente no Instagram, que é o Rafael Rosa, em que eu falo bastante sobre 2 temas, que é marketing digital e também essa parte de produtividade e desenvolvimento pessoal, que são as coisas que eu mais gosto aí de falar e de estudar. E que todo mundo agora consiga desenvolver, se Deus quiser, um tempo de desenvolvimento e crescimento. É isso. E um último detalhe, né, que eu lembrei sobre isso, tem um livro muito legal também, que é um livro bem mais complicado, eu confesso que eu não consegui terminar de ler, porque ele tem umas 600 e tantas páginas, que é um livro chamado Antifrágil, que ele fala muito sobre isso, sobre crises e situações como a nossa. E ele mostra que ao longo da história da humanidade, esse tipo de coisa sempre, no fim das contas, sempre trouxe algo positivo, sempre trouxe um crescimento, sempre trouxe um aprendizado, né? No caso dessa pandemia, eu espero que os governos aprendam
a dar mais crédito para os cientistas, a gente estava avisando isso, e a investir mais em saúde, em pesquisa, porque pode vir outro muito pior, né? Então isso vale para nós também. Todo mundo pode tirar um grande aprendizado e sair mais forte dessa crise. Isso, assim, é uma constatação e para mim não tem nem como se questionar isso. Também acredito nisso. E tô com essa expectativa. Rafa, um super beijo e que Deus te abençoe. Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí nessa nova jornada. Muito obrigada. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. Valeu.